Bom dia, sexto ano. Como é que vocês estão? Eu tô de quarentena, cansada de ficar em casa, mas gostando de ter contato com vocês. No Classroom até essa semana, né? E a partir de agora, nessas nossas aulas semanais gravadas. Dando continuidade àquilo que a gente tem visto, né? Nessas 4 semanas que a gente trabalhou, a gente já falou de algumas coisas relacionadas às palavras na língua portuguesa em relação ao sentido das palavras. Então, a gente viu que é um sinônimo, que são palavras que têm um sentido bem próximo, bem parecido. Depois, a gente viu antônimo, que são palavras que têm o sentido oposto, né? Então, sinônimo, bonito, belo. Antônimo, bonito, feio, né? Sentidos contrários. E dando continuidade a essa questão, nós vamos ver hoje homônimos e parônimos, que também são palavras que têm alguma relação de sentido quando a gente usa ela na língua portuguesa. Bom, primeiro vamos falar do homônimo. O que é um homônimo? Homo quer dizer um. Então são palavras que são parecidas, né? Tem uma única forma de ser. E aí vem duas maneiras delas serem parecidas na forma de ser. Ou elas são homônimos homógrafos, né? Então, como é que é a palavra homógrafo? O que significa isso? Homo significa um, grafo vem de grafia, de escrita. Então, são palavras que eu escrevo de um único jeito, mas ela pode ter significados diferentes. Por exemplo, uma palavra bem comum do dia a dia, manga. Quando eu falo manga, eu posso estar me referindo a duas coisas bem diferentes. Pode ser a manga da minha roupa, né? A manga do vestido, a manga da camisa, manga. Mas eu também posso estar me referindo àquela fruta saborosa, que dá um suco muito gostoso, que a mamãe pode fazer uma mousse, né? Mousse de manga. A palavra é a mesma, mas ela tem dois sentidos diferentes. Ela está escrita de uma única maneira, M-A-N-G-A, não muda nada, mas pode ser o artefato do vestuário ou pode ser a fruta. Então, isso é um homônimo homógrafo. Eu pronuncio da mesma maneira, eu escrevo da mesma maneira, mas dependendo da frase em que ela está, o sentido é totalmente diferente, né? Então, aqui, vestuário. Ou a fruta. Bom, eu tenho também os homônimos homófonos. Homófono. Então, o que seria? De novo, né? O que é fono? O mesmo som. Então, são palavras que quando a gente fala, o som é o mesmo, mas na escrita ela está diferente. Então, uma palavra bem comum nisso é o cesta, né? Então, quando eu tenho a palavra cesta, quando eu falo assim, cesta, eu posso ter falado essa, eu posso ter falado esta, ou ainda eu posso ter falado esta. Então, quando eu falo assim, cesta, qual que eu li? Qualquer uma. Ela tem um único som, mesmo som, a mesma forma de falar. Mas eu escrevo de maneira diferente e o sentido dela também é diferente. Então, o sexta com SX é o dia, é um numeral, né? Eu sou a sexta aluna, sexta-feira, né? É um numeral. O sexta com C e S é o cesto, é aquele objeto que a gente põe coisas dentro, né? É uma bacia. Né? É o cesto de flor, o cesto de frutas. Às vezes até em vez de falar cesta, fala cesto, tanto faz. E o sexta tudo S é aquela dormidinha que a gente dá depois do almoço, né? Você almoça, tá de barriga cheia, dá aquele sono. E tem muita gente, principalmente o vovô, a vovó, gosta de dar aquela deitadinha, que é a sexta ou cesta. Tem gente que fala com o E aberto, né? Então seria aquela dormir, né?
aquela dormidinha que a gente dá após o almoço para dar aquela descansadinha na parte da tarde antes de fazer as nossas tarefas e estudarmos, né? Então veja, sexta é o mesmo som, um único som, mas sentidos diferentes dependendo da forma como ele é escrita. Então ela muda a escrita e muda o significado, né? Sexta com S e X é um número, sexta com C e S é um utensílio, um objeto, e sexta, tudo S, aquela dormidinha que a gente faz depois do almoço. Bom, tudo isso são homônimos. Agora vamos ver os parônimos. Só um minutinho para a gente ter espaço aqui. Os parônimos são palavras, parece que elas são parecidas, mas elas não têm nada a ver, né? Então elas são parecidas, são escritas de forma diferente, elas são pronunciadas de forma diferente e elas têm um significado totalmente diferente. Então assim, elas nos enganam, elas são enganosas, porque parece, mas não é. Um exemplo bem comum que a gente usa muito nas nossas aulas, né? Descrição. Bom, deixa eu pôr aqui, parônimos, né? Então, descrição e descrição. Então, veja, eu escrevo de forma diferente, o sentido é diferente, mas elas são muito parecidas e aí elas enganam a gente. É muito comum a gente usar, né? A gente, que nem eu que corrijo muito redação, leio muito texto, às vezes o aluno troca uma pela outra e aí o texto fica sem sentido porque o significado é bem diferente. Descrever, descrição vem de descrever. Você contar como algo é. Então eu faço a descrição da sala de aula. Então tem 4 fileiras de carteiras, tem a porta do lado direito, um quadro negro à frente, um janelão ao fundo. Eu estou fazendo a descrição da sala de aula. Discrição é timidez. Então fulano é discreto, fulano é tímido, né? Timidez. Então tá vendo como o sentido é tão diferente? Por causa de um izinho aqui ou um ezinho aqui, a palavra muda completamente e o sentido também. Então, se eu, ao fazer uma frase, eu trocar uma pela outra, a frase vai ficar sem sentido. Por quê? Fulano fez a descrição da sala, fulano fez a timidez da sala, ficou esquisito, né? Sem sentido. E o contrário também. A menina é muito discreta? Não, né? A menina é muito... discreta, é estranho. Ela é tímida, ela é discreta. Então, isso é um parônimo. Então, veja que tanto os homônimos quanto os parônimos, eles têm uma relação próxima, que faz a gente confundir quando a gente escreve, principalmente quando a gente faz redação, né? A gente escreve o texto, que a gente monta a frase, e que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba, ao construir a nossa frase, dizer uma coisa em vez de dizer outra, né? Ou então escrever coisas sem sentido, se eu trocar os parônimos principalmente. Se eu trocar uma cesta pela outra, no caso do homônimo, ou se eu trocar... o homógrafo ainda não dá tanto problema, no caso da manga, ainda é sempre manga, é mais fácil. Agora, o problema do homófono, que é os cestas, né? O caso do parônimo, se eu trocar um pelo outro, a coisa se confunde e o que eu quero dizer fica sem sentido e quem vai ler, o meu leitor, meu ouvinte, vai se perder todo. Esse conteúdo a gente tem lá na página 62 do nosso livro, da nossa apostila, na página 63, 64, 63 tem exercício. Na 64, mostra a diferença de homógrafo e homófono dos homônimos, mais uma explicaçãozinha. E tem uma tabelinha de alguns parônimos, bem interessantes também, ó. Ascender com C, ascender com SC, cela, né? Olha lá, cela com C, cela com S, e cela com S, veja que ela pode ser, ela é homônima porque tem 2 sentidos,
e ter o parônimo cela com C. Então veja que homônimo e parônimo estão sempre juntos, né? Tem hora que eles se misturam. Concerto pode ser com C ou com S, isso é um parônimo, né? Então tem uma listinha bem interessante ali para vocês e atividades sobre isso na 65, 66, 67. Quero que vocês façam esses exercícios, vou postar também alguns meus com umas tirinhas, alguma coisa assim bem light para vocês trabalharem esse conteúdo elaborado por mim, que é a minha forma de trabalhar um pouquinho diferente da nossa apostila, como a gente sempre faz em sala de aula, né? Ver o conteúdo, ver na apostila, depois ver os exercícios que eu elaboro em vez de entregar para vocês, eu vou postar lá na nossa página, lá no Classroom. Espero que vocês continuem bem, que esteja tudo legal, boa quarentena para nós e até a próxima!